Bom dia, pessoal. Esse é o oitavo podcast para a matéria de Estatística Aplicada do Grupo 4. Hoje a gente está recebendo um convidado bastante especial, ele é bacharel em Ciência da Computação, Marcos Sêmola, tudo bem? Tudo jóia, Matheus, e vocês? Ótimo, ótimo. Então, Marcos, para começar o nosso podcast hoje, eu gostaria de perguntar para você como você começou a sua trajetória na área da tecnologia, você pode contar especificamente quando você começou a lidar com segurança de dados, contar um pouco da sua trajetória desde o início até o momento. Jóia, Matheus. Vou dar uma comprimida aí, porque a história é um pouco longa, né? Vamos lá, eu tenho 48 anos, né? E eu me apaixonei pela computação antes mesmo de pensar em faculdade. Em 1985, eu ganhei um TK 2000, depois de ter feito um curso de programação na escola. Ainda era o primeiro grau, né? Aí me apaixonei pelo tema e aí por isso eu tomei uma decisão de fazer escola, segundo grau técnico, numa escola de estatística, chamada ENSE, Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE. Mas eu não estudei estatística, eu estudei processamento de dados, né? Depois desse período, eu fui estagiar num banco por 6 meses, renovados por mais 6 meses, e aí eu assim, com ideias muito empreendedoras, eu acabei criando uma empresa de software, a SS Solutions. E essa empresa, eu desenvolvia software para automação de comércio. Também dava aula nessa empresa você não vai lembrar, vocês não são muito jovens, mas de programação em DBase 3, Clipper, e ainda o WordStar, que era um editor de texto na época. Depois desse período empreendendo, né? Esse período ele se estendeu por 9 anos, e no meio dessa trajetória eu optei por fazer a graduação em Ciência da Computação. Até então, a área de segurança era uma área que tangenciava o meu trabalho, porque como eu desenvolvia software para comércio, né? Para a operação dos negócios, das lojas, dos supermercados, a área de segurança ela tem um fator muito importante mesmo, que é o controle do estoque, a gestão de caixa. Então, era um elemento importante, mas não era até então o principal elemento das minhas soluções. Depois desses 9 anos empreendendo, eu optei por uma composição de mercado, concorrência, os preços, os custos, e em ir para a consultoria. Foi aí que eu tive um primeiro contato exclusivamente ligado à segurança da informação. Isso em 1999. Né? E desde lá nunca mais larguei o tema, porque o tema me apaixonou, a consultoria também me picou, né? E desde então eu venho percorrendo profissionalmente atividades de consultoria. Passei durante 9 anos do outro lado da mesa como cliente, né? Eu fui um executivo de governança, risco e conformidade de uma empresa de petróleo multinacional. Morei no exterior, 3 anos em Londres, 1 ano na Holanda, e depois desses 9 anos voltei para a consultoria, onde eu sou hoje sócio de uma consultoria na área de cybersecurity. Então a segurança sempre esteve próxima. Em alguns momentos eu estava totalmente na área de segurança, e é de fato uma área que vocês devem saber, né? Que é um tema importantíssimo, não é exclusivo de um setor, de um mercado, ela é importante para qualquer tipo de operação. Perfeito, Marcos. E pegando esse gancho e também entrando um pouco mais em detalhe desses projetos de consultoria, a gente gostaria de saber os principais impactos que um projeto sobre inteligência, sobre segurança de dados, tem para uma empresa que está nesse famoso processo aí de transformação digital, né, o que é o que dizem atualmente. Ótima pergunta, Matheus. Olha só, vamos pensar aqui coletivamente, tá? O que é segurança da informação? Preciso entender isso para depois poder responder a pergunta, né? A segurança da informação tem um objetivo, que é preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. O que significa que impedir que ameaças comprometam, por exemplo, um desses três atributos. Se houver algum evento de segurança que comprometa um desses atributos, você tem um incidente de segurança. O
que significa na prática um incidente? Imagina que você tem um dado que tem que estar confidencial e alguém que não tem direitos a acessá-lo consegue. Por uma falha, né, você tem um problema de segurança. Imagine que uma empresa precisa de determinada informação e ela não está disponível. Um problema de segurança. Então, são fatores que definem bem segurança da informação. E aí vem a tua resposta. Por que isso é tão importante para as empresas em um processo de transformação digital? O que é a transformação digital? Né? É um momento em que a sociedade, as empresas que operam nessa sociedade se veem quase que forçadas a adotar tecnologias digitais para fazer com que os seus negócios cresçam e muitas vezes que eles sobrevivam. Tem negócios que sem a tecnologia hoje não podem sobreviver e não sobreviverão no médio prazo. Então, para essas empresas todas, a segurança é importante porque os seus modelos de negócio passam a depender muito de informações que estão em ambiente digital. Então, à medida que o tempo foi passando, a dependência que os negócios passaram a ter do digital é muito grande. Logo, a segurança passa a ser uma espécie de alicerce para manter aquele prédio de pé. É como na engenharia civil, né? É um pilar que sem ele a edificação ela cai. Ou seja, os negócios não se sustentam e não crescem. Por isso a importância disso. Perfeito. Obrigado, Marcos. Nada, Matheus. Bom, Marcos, muito obrigado pela presença hoje aqui junto com a gente. E eu também tenho uma questão para você. Eu queria que você contasse um pouco como é que a estatística e a análise de dados está presente na aplicação de projetos de consultoria na área de segurança. Boa pergunta também, Alexandre. Vamos pensar o seguinte, estatística e análise de dados, né? Numa sociedade onde o dado, a informação, ela é tão relevante, né? E você vê no seu mercado de atuação todas as empresas percebendo a mesma coisa, estão todas investindo no uso de dados. Né? Só que nós estamos num outro patamar. As empresas não estão mais olhando para os dados com obviedade. Esse aqui é o dado do Matheus, esse é o endereço dele, a idade dele, esse aqui é o curso que o Alexandre faz, que o Bruno faz, são as preferências do Rafael. Na verdade, são dados muito óbvios, porque eles dizem por si só o que eles carregam. Identificações, localizações, preferências. Só que numa sociedade tão competitiva, onde todos estão usando os dados da mesma forma, você quase que equipara todas as empresas no mesmo patamar. O que é que as empresas mais espertas perceberam? Que se conseguir correlacionar esses dados, especialmente dados que venham de outras fontes complementares, eu posso tirar conclusões mais evoluídas sobre o Matheus, o Rafael, o Alexandre, o Bruno e o Thiago. E se eu conseguir descobrir coisas a respeito deles que talvez outros concorrentes não consigam, eu vou estar um passo à frente dele. Então, a estatística combinada com a inteligência artificial ou a inteligência de negócios, empregando a competência de um cientista de dados, tem o propósito justamente de olhar para um grande volume de dados, possivelmente de muitas fontes, e tirar conclusões que pessoas ordinárias, normais, não conseguiriam tirar, que empresas ordinárias e normais não conseguiriam perceber. Né? Então, nós estamos, em resumo, numa sociedade em que os que se diferenciam conseguem perceber coisas que os outros não conseguem, ou que conseguem perceber coisas antes dos outros. Por isso, a importância dessas competências, Alexandre. Ficou bem claro, Marcos, assim, essa principalmente questão de ganhar uma vantagem competitiva no mercado, né? Exato. Pegando, com certeza. E aí,
surge também um outro questionamento também, um pouco ligado para a parte de estatística, em que a gente queria saber como é que foi a sua experiência ao longo da carreira com modelos probabilísticos no geral, e como é que isso se aplica no cotidiano da empresa e dos profissionais dessa área. Legal. Poxa, essa pergunta ela merece um podcast de 2 horas e meia, né? Mas vamos pensar o seguinte: numa sociedade em que as decisões de negócio precisam ser tomadas no menor tempo possível, cada vez mais isso exige uma decisão tomada no menor tempo possível, a estatística e a probabilidade entram muito forte, né? E olha que eu não estou falando nem da área de segurança da informação, onde a probabilidade é um pilar fundamental, né? Por quê? Porque a segurança da informação é uma competência de gestão de riscos. Se você transpuser esse conceito para a maneira como os negócios funcionam e os executivos tomam decisões, eles também tomam decisões baseadas em risco, numa análise de riscos. E aí, na análise de riscos, é que a probabilidade e a estatística entram muito forte. Ou seja, eu nem sempre, enquanto executivo, tenho todas as informações que eu desejaria no momento que eu desejo para tomar uma decisão mais acertada. Então, eu preciso me agarrar à probabilidade e à estatística para me darem indicativos. Qual é a probabilidade de determinado evento acontecer? Qual é a estatística desse tipo de evento ao longo dos últimos anos? Ele, de fato, acontece probabilisticamente com que taxa? E isso tudo faz parte do nosso cockpit, né? Qualquer executivo que tome decisões, ele o tempo inteiro olha indicadores de probabilidade e olha históricos estatísticos para ajudar ele a tomar a melhor decisão. Isso se aplica em qualquer área, viu, Alexandre? Perfeito, Marcos. Deu para pegar, Resmi. Deu para pegar bem a resposta. Obrigado. Legal. Opa, bom dia, Marcos. Bom dia, tudo bem? Tudo, primeiramente, queria te agradecer por estar nesse podcast aqui com a gente. E eu também queria te perguntar quais que são as principais diferenças que você presenciou com o avanço dos modelos computacionais envolvendo inteligência de dados desde que você ingressou nessa área de tecnologia. Rapaz, caramba, você me fez aqui saltar 30 anos atrás, né? Porque eu me formei praticamente há 30 anos. Não, é isso aí, 30 anos. 1990, pouco menos. 1996. O que acontece? Muita coisa aconteceu de lá para cá, Bruno. Se a gente for parar para pensar só no poder computacional, né, houve uma evolução enorme. Se a gente comparar a capacidade de armazenamento dos computadores, a capacidade de processamento de instruções, ela deu um salto exponencial. E essa palavra é importante, a exponencialidade da computação e dos próprios negócios. Vocês devem estar acompanhando aí, lendo muito sobre isso, né? Nós estamos vivendo um momento de exponencialidade. Um momento em que as tecnologias elas foram evoluindo de maneira incremental durante muito tempo e, de repente, elas tiveram um pivô de aceleração num ângulo muito acentuado, fazendo com que as empresas, as pessoas, a sociedade em geral, ela evoluísse muito rápido num curto espaço de tempo, né? Eu tive a chance de estudar tecnologias disruptivas em Harvard, com Clayton Christensen, e ele falava muito sobre isso, sobre a inovação incremental e a inovação disruptiva ou exponencial. Então, o que eu vi acontecer ao longo do tempo? Eu vi e participei ativamente de negócios, Bruno, que tomavam decisões baseadas em análise de dados que eram processados durante um mês, para que no final do mês aquele executivo tivesse uma fotografia do que é que tinha acontecido com sua empresa naquele período, né? E eu estou me referindo a tudo, a estoque, a preço, a venda, a margem de lucro, etc. Dando um salto aí de 25 anos, 30 anos, a gente não vê mais isso acontecer. A gente vê hoje empresas daquelas mais modernas, que adotaram bem a tecnologia, tomando decisões em tempo real.
Ou seja, ele não espera mais uma noite, uma semana ou um mês para processar dados. Ele tá diante de um cockpit com indicadores que estão em tempo real recebendo informações de vários sensores de dados espalhados pela sua empresa, pelo mercado, etc. Né? Então, ele consegue, com uma eficiência muito maior, tomar uma decisão de menor risco, né? Porque ele está usando dado fresco. Então, acho que a grande diferença ao longo do tempo, Bruno, foi a velocidade com que os dados chegam e as decisões são tomadas, a qualidade dos dados, ela é muito maior, e ainda a diversidade desses dados. Elas vêm de muitas fontes, e isso permite que cruzamentos de dados eliminem falhas, percepções erradas, distorções. Então, seja um material muito mais preciso para alguém tomar uma decisão. Beleza, muito interessante. Obrigado. Nada, Bruno. Marcos, primeiramente, bom dia. Bom dia, E Rafael. prazer em te conhecer e também prazer em ter você hoje aqui conosco. Prazer. A minha pergunta, ela se dá basicamente no ponto de qual a importância da linguagem de programação no cotidiano de engenheiro de dados, e elenca também se você utiliza ou utilizava alguma e qual delas você mais se familiariza. Olha, essa conversa nossa hoje está dando um revival aqui, tá? Porque é o seguinte, olha só, em 1985 comecei a programar em BASIC, né? O tempo foi passando, eu fundei a minha empresa, comecei a programar em DBase 3, depois em Clipper. Na faculdade eu programei em COBOL, em Pascal, em C, né? E como eu fui profissionalmente migrando da área tecnológica e me aproximando mais para a área de negócios, a programação ela deixou de ser um instrumento frequente para mim, né? Usando linguagens de programação. Houve uma evolução muito grande, né? Muito grande. Eu tenho um filho de 18 anos e ele está estudando Python, e eu me arrisquei ali a ajudá-lo a estudar um pouquinho sobre Python, e tudo mudou, né? Você tem hoje um ambiente de codificação visual, né? Eu não tenho mais que compilar o que eu programei para depois ver se o que eu compilei funciona ou não, para fazer um debug do código. Agora você vai escrevendo e a coisa vai rodando, é interpretado, né? E você já vai descobrindo as falhas, e as falhas aparecem em cores, em código de cores para facilitar. Sem contar que existe uma biblioteca enorme no mundo em que grandes programadores hoje o que fazem não é reinventar a roda, né? Eles reaproveitam muitos códigos. Então você, somando tudo o que eu disse, é como sair da água para o vinho, né? Eu não posso deixar de mencionar que lá em 1990 eu cheguei a programar em C uma rotina para desenvolver a sombra de uma janela do menu de um software. Quer dizer, é inadmissível você pensar hoje em gastar tempo nisso, mas eu fui lá em linguagem de máquina, em assembly, para poder chegar no resultado. Então, a evolução foi muito grande, e aí vem um ponto interessante para te dizer, Rafael. O que eu descrevi revela? Que a programação se tornou muito mais acessível. Praticamente qualquer pessoa pode programar hoje, porque os ambientes são simplificados. A linguagem pode ser até mesmo uma linguagem natural. Você praticamente escreve, cria uma janela com sombra, com linha dupla na cor verde. E você não sabe nem o que está por trás. O ambiente codifica para você, porque ele entendeu o que você quer, né? Esse é um aspecto importante, a popularização da programação. E aí vem uma outra coisa interessantíssima. Programação, galera, é uma competência que todo mundo vai ter que ter, né? Daqui para frente. Quando eu falo todo mundo, eu me refiro a todo mundo, né? Se você tem uma empregada em casa, ou se você tem uma mãe que cozinha, ou um pai que cozinha, eles vão ter que aprender a programar, porque os fogões vão ser programáveis. Ele vai definir temperatura, chama, duração. Isso é uma certa programação. Vocês não viram videocassete, mas
O videocassete tinha programação de videocassete, que era, eu quero gravar um programa a determinada hora, então você tinha que programar. Os advogados vão ter que programar contratos digitais. Então, programação é uma competência que vai estar com todo mundo. A boa notícia é que não precisará ser um bacharel em ciência da computação. Basta ser alguém que entenda minimamente a interface para criar comandos que programem aparelhos, cadeiras, geladeiras e assim por diante. Perfeito, Marcos. Muito interessante mesmo ver esse relato seu, até com a experiência de carreira que você teve e essas dicas. Obrigado. Nada. Bom dia, Marcos. Meu nome é Thiago. É um prazer estar aqui conosco. Gostaria de saber, na sua opinião, quais seriam as habilidades principais de um cientista de dados? De um cientista de dados, né? Então, vamos entender o seguinte. O cientista de dados, para começar, vamos lá, vamos dar um passo atrás. Eu me incomodo, às vezes, com rótulos, né? Porque um dia, na história, as pessoas eram condicionadas a escolher um rótulo para se darem, né? Quando um profissional escolhia um curso de graduação, ele estava praticamente escolhendo o rótulo que ele teria na testa. Né? Engenheiro de produção, engenheiro de computação, né? Enfermeiro, médico e assim por diante. E esses rótulos foram criados para atender uma demanda da sociedade. Existiam empresas que tinham cargos, e esses cargos tinham uma definição do que essa pessoa precisava fazer, né? Tinha que ser capaz de fazer. Esse modelo, pessoal, está sendo desconstruído. Está sendo desconstruído pelo seguinte, porque um engenheiro mecânico há 30 anos atrás, que se formasse como engenheiro mecânico, ele ia trabalhar numa empresa na função de engenheiro mecânico, e lá ele ia fazer 20 tarefas. Né? 10 ou 20 anos depois, esse mesmo engenheiro mecânico está lá fazendo aquelas mesmas tarefas. Isso há muito tempo atrás. Agora, se essa função ainda existe, né, de engenheiro mecânico, essa função agora, ela conta com tarefas que mudam quase que anualmente. Por quê? Porque o negócio muda anualmente, ou com muita frequência, né? Usei o ano como medida, mas frequentemente. Aquele que aprendeu uma linguagem de programação há 5 anos atrás, agora deve estar estudando outra, porque aquela já caducou. Né? Isso acontece com todo mundo. Então, Thiago, um cientista de dados, apesar do rótulo, ele é um profissional com conhecimentos de diferentes vertentes, que é capaz de gerenciar um grande volume de dados, né, e extrair informações e conhecimentos ao analisar esses dados. Esse é o que eu lance. Lembra que eu falei logo na primeira resposta que se eu consigo informações sobre cada um de vocês, vindos de fontes distintas, e tenho a inteligência de um cientista de dados para correlacioná-las, eu poderei chegar a conclusões que os dados isoladamente não me dariam. Eu posso descobrir, por exemplo, que o Matheus adora acordar tarde no sábado e que joga tênis. E que, na verdade, ele é vegetariano. Não que ele tenha me dito essas informações, mas eu peguei tantos históricos dele de outras fontes, como, por exemplo, os horários em que ele se loga. Então, eu percebi que ele nunca se loga antes das 10 no sábado, o que sugere que ele esteja dormindo sempre até muito tarde. Né? Eu posso perceber que ele nunca faz uma pesquisa de restaurante que não seja vegetariano. Ou pior, que ele tem uma tendência a procurar restaurantes vegetarianos. Aquilo pode gerar uma conclusão para mim, enquanto cientista, que me leve a tirar conclusões. E aí que está o segredo. O cientista enxerga informação aonde a pessoa comum não enxerga. Né? E aí as habilidades desse indivíduo é de conseguir tratar de dados não estruturados, dados estruturados, de big data, né? De um grande data lake, e criar conexões para extrair conhecimentos. Esse é o resumo, Thiago. E aí eu volto no início da minha resposta. Se é isso que eu defini hoje para vocês, talvez não seja apenas isso daqui a 1 ano.
A coisa vai se transformando, né? Talvez um cientista de dados tenha que ter mais fortemente daqui a um ano conhecimento de inteligência artificial para programar os bots que vão explorar os dados para ele e trazer informações e conclusões, por exemplo. Então, o mais legal de tudo isso, e aí fica para vocês um recado bacana, é que qualquer profissão que vocês tenham escolhido, eu tenho certeza, elas vão se transformar. Né? Eu não estou dizendo que um engenheiro de produção vai ter que virar médico, não é isso. Mas o engenheiro de produção vai ter que programar, vai ter que saber se comunicar, vai ter que lidar com dados, vai ter que analisar a estatística e probabilidade, porque isso vai fazer parte do dia a dia dele também, da rotina dele. Legal, legal. E você poderia deixar algum conselho para as pessoas que se interessam na área de análise de dados, programação, segurança, né? Por onde elas podem começar a se aprofundar e, se possível, já deixar as considerações finais. Legal, Thiago. Olha, caramba, eu queria falar tanto sobre esse assunto. Você misturou, né? Segurança, ciência de dados e o que mais mesmo? Programação, né? Programação. Apesar de serem coisas muito conectadas, podem ser vistas de maneira separada. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, e aí eu falo para vocês como falando para o meu filho, né? Primeiro, vocês têm que aprender a aprender. Né? Vocês têm que desenvolver características que envolvem a curiosidade, o interesse por coisas novas. Vocês têm que aprender a conviver com o desconforto. Porque na idade que vocês estão, vocês vão ser forçados a mudar ao longo da vida. Vocês vão ter que aprender truques novos ao longo da vida. Né? Diferente de há 30 anos atrás, um indivíduo que era contador, ele simplesmente vivia a vida inteira até se aposentar, fazendo cada vez melhor aquela mesma coisa que ele aprendeu na faculdade. Agora a coisa não é mais assim. Então, desenvolva a curiosidade, o interesse pela mudança e ganhem conforto com a instabilidade, com a mudança. Essa é a primeira coisa. Tá? Outro elemento importante, se aproximem das competências tecnológicas. A programação, como eu falei, ela é muito mais do que dominar uma linguagem, né? É desenvolver uma mentalidade, que é a mentalidade do maker. Eu posso programar do jeito que eu quero um aparelho, uma máquina, um sistema, um processo, né? Então, é criar essa mentalidade, e a linguagem de programação é só uma ferramenta. Ela vai mudando ao longo do tempo. Você que tem a mentalidade do coder, você vai se adaptando às novas linguagens. E eu vou dar uma boa notícia. A adaptação é cada vez mais fácil. Né? Quando a nova linguagem é lançada, em geral, ela facilita a vida e é uma experiência melhor do que foi a linguagem anterior. Então, esse é um ponto. E uma outra coisa importante, galera, para fechar aí a nossa conversa. Como tudo vai mudar, vocês têm que se sentir também bem tranquilos em tomar outras direções. Você não é obrigado a seguir aquilo que você escolheu na faculdade. Você vai ter que se adaptar forçosamente. Mas uma coisa importantíssima, conhecimento teórico puro, ele fragiliza vocês. Vocês têm que tentar, cada vez mais, tentar botar em prática aquilo que vocês conhecerem. Então, não tem melhor maneira de aprender, de se desenvolver, de amadurecer, de ganhar valor como profissional no mercado, do que ter vivido experiências diferentes de conhecimento aplicado. Ou seja, testa, usa, experimenta, faz estágio, trabalha como voluntário, viaja, encara coisa diferente, coisa nova. Isso que vai criar uma casca em vocês de um profissional polivalente. Aquele cara que está pronto para qualquer negócio. Né? Ele sabe aprender, ele é curioso, ele é confortável em ter que mudar de direção. Então, pratique esse negócio, tá? E eu estou falando isso porque eu contrato pessoas e quando eu entrevisto essas pessoas, eu não estou preocupado com o certificado delas ou quantos cursos ela fez. Aquilo ali já passou por uma análise lá do RH,
só para saber se eu estou contratando um médico ou não, né? Para não cometer um erro ali de errar em termos de domínio. Mas quando vem para mim, o meu interesse é outro. É saber se o indivíduo está atento com a novidade, está estudando alguma coisa, uma tendência, se ele tem um laboratóriozinho em casa e ele está testando uma linguagem diferente, se ele está codificando um bot. O que eu quero é isso, é pegar uma galera inquieta, querendo surfar as novidades sempre. Não sei se ajudou, Thiago. Legal, Marcos. Ajudou bastante. Acho que o pessoal que está nos ouvindo vai ajudar bastante eles. Bom, com isso, nós encerramos o 8º podcast do DataCast. Quero agradecer em nome de toda a equipe a sua participação e por ter aceitado participar do nosso podcast. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Thiago, Matheus, Rafael, Alexandre e Bruno. Obrigado. Foi uma ótima experiência. Espero que tenha sido proveitosa para você, para os outros alunos que vão assistir isso. E para quem mais for ouvir, né? Porque eu acho que tem um pouquinho aí de dica mesmo para os próximos passos. Parabéns aí pelo podcast. Um abraço.